Vamos começar, né? Na hora certa. Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da nossa quarta-feira. Mesmo à distância, aqui estamos unidos para falar sobre os temas espirituais, né? Então, antes de começar o nosso trabalho, hoje nós vamos falar sobre os vícios e as suas consequências espirituais. Então, antes de tudo, vamos fazer a nossa oração para que possamos entrar em sintonia, para que possamos buscar o nosso equilíbrio interno e iniciar a nossa conversa sobre esse tema sintonizados, mais do que nunca, né? Então convido vocês a fecharem os olhos nas suas casas ou onde quer que estejam, por alguns segundos, poucos minutos, e vamos respirar fundo, porque isso nos ajuda a nos equilibrar. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior. As forças da luz que nos envolvem, protegem e impulsionam para a evolução. Que nesse momento possamos estar unidos por um só propósito, que seja a busca do conhecimento, o entendimento das coisas que vivemos, aquelas que constantemente nos desafiam e nos testam, e que possamos, Senhor, humildemente, aprender um pouco mais, ensinando uns aos outros e aprendendo uns com os outros a sermos pessoas melhores a cada dia da nossa vida. A vencermos os obstáculos que se apresentam na nossa jornada com perseverança, fé, confiança e, acima de tudo, com humildade, reconhecendo que somos todos ainda imperfeitos, cheios de coisas a corrigir e aprender, e que por isso mesmo precisamos uns dos outros. E utilizando esse conhecimento que nos chega de tantas formas, trazido pelos irmãos espirituais, que possamos usá-lo como uma grande ferramenta de aprendizagem profunda, como uma chave que abre as portas internas que nos levam ao nosso verdadeiro eu e assim a uma evolução mais rápida e mais constante. Abençoa cada um de nós com essa energia de luz e amor, em cada lar que se liga através dessas ondas da internet, em cada canto do mundo onde estejamos conectados, que cada um de nós possa ser abençoado com essa força de saúde e paz. E com a tua permissão, então, Senhor, iniciamos o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui estamos novamente para falar. A imagem de hoje, eu acho que vocês já viram no Facebook, mas eu acho que ela é muito importante para a gente compreender o que é que nós vamos falar hoje. Vocês estão vendo aí que essa pessoa está presa por correntes, que nesse caso representam os vícios. Mas observem bem e vocês vão ver que ela não está presa. É ela quem está segurando as correntes. No momento em que ela decidir soltar os seus braços, ela estará livre. E é exatamente isso que a gente vai refletir hoje no nosso estudo. Nós vamos refletir sobre o vício, que a gente também pode chamar de dependência, vamos explicar, e em suas diversas formas. O quanto isso pode afetar o nosso espírito imortal, né? O que nos dizem os espíritos a respeito desse tema? E como nós podemos superar esses vícios ou essas dependências? Para iniciar o nosso estudo, vamos começar pela definição do que é vício. Porque a gente ouve muito falar sobre isso e ele tem várias formas, então é melhor a gente definir para a gente poder compreender. Então o dicionário de Cambridge
ele define vício como a dependência em relação ao consumo de algo. Também pode ser um mau hábito e também pode ser uma falha moral grave. Essas são as três definições de vício, a princípio, né? Dependência, mau hábito e falha moral grave. Então, o vício nunca é uma coisa positiva. A etimologia dessa palavra, ou seja, a origem dessa palavra, vem do latim vitium, que representa falha, imperfeição ou defeito. Então, é exatamente o oposto da virtude, que são coisas positivas. O vício, ele sempre tem uma conotação e um significado negativo. Numa outra definição, eles dizem que é um hábito repetitivo que degenera ou que causa algum prejuízo tanto ao viciado como aos que com ele convivem. Essa é uma definição mais ampla e todos nós vamos concordar que é a pura verdade. Porque o prejuízo que o vício causa não é só a pessoa que está envolvida nele, mas a todos os outros com quem ele convive, né? E antes de mais nada, para que a gente possa situar esse assunto, vamos entender que para fazer uma abordagem do ponto de vista espiritual a respeito do vício ou da dependência, nós vamos dissociar essa ideia de vício dos conceitos sociais de certo e errado, ou de ético ou imoral. Nós não podemos condenar as pessoas por determinados vícios utilizando esses conceitos sociais, porque eles são muito variáveis, eles são muito voláteis, eles mudam conforme o tempo, conforme a evolução humana, ao longo do tempo, eles vão mudar. E eles vão variar de um país para o outro, de uma cultura para outra, vai ser completamente diferente. Por exemplo, em alguns países é totalmente proibido o consumo de bebidas alcoólicas, né? No entanto, é aceitável que um homem se case com 3 ou 4 esposas, que ele tenha 3 ou 4 esposas, não é? Já em outros países, as bebidas alcoólicas são totalmente liberadas, enquanto o casamento de um homem com 3 mulheres seria condenável, seria contra a lei. E você vê que no mesmo planeta, no mesmo momento histórico em que a gente vive, num país é aceitável bebida alcoólica, no outro não é. Num país é aceitável casamento poligâmico, em outro não é. Então, vamos dissociar essa ideia de vício de condenações sociais, do que é ético, do que é imoral. Vamos procurar olhar para isso apenas do ponto de vista comportamental e espiritual, que é o nosso propósito ao falar sobre isso, né? Então, os vícios, eles podem, a princípio, ser divididos em 2 categorias. Os vícios materiais e os vícios morais, né? Vamos explicar um pouquinho, vamos tentar entender o que significa isso. E antes de detalhar mais a respeito disso, vamos colocar alguns exemplos, né? Tem alguns vícios que levam à degradação biológica do ser, ou seja, eles afetam o corpo físico diretamente, enquanto eles afetam também as condições emocionais e mentais da pessoa. Quando a gente fala em vícios, eu acho que a gente já tem até uma lista na nossa mente do que a gente já imagina como vício. Vício normalmente a gente fala sobre o álcool, sobre o cigarro, sobre as drogas de uma maneira geral, maconha, cocaína, crack e outros tantos que eu quero apontar para vocês para que a gente possa refletir melhor sobre o que é vício, o que é dependência. Então, vamos começar com o alcoolismo, que é tão antigo quanto a história do homem, né? Ele não é uma coisa nova, mas a característica dele é que ele é aceito socialmente. A bebida, desde a Idade Média, quando os alquimistas começaram a utilizar essa substância, o álcool ele foi depois sendo sinal de poder. Então, as classes mais abastadas, né, a elite, consumiam o álcool, sempre em busca de prazer. Todas essas substâncias, todas elas vão estar associadas a essa questão. Então, algumas coisas que o álcool vai gerar no corpo físico, ou seja, gerando uma degradação biológica do nosso ser, são lapsos de memória, desequilíbrios, falta de coordenação motora.
ele destrói os nossos neurônios. E isso faz com que, ao longo do tempo, a pessoa vá perdendo essa memória. Pode observar que uma pessoa, quando bebe muito, começa a ter dificuldades de coordenar a fala e de andar. Então, afeta a nossa coordenação motora e afeta esse centro da fala. O que o álcool vai fazer, tanto quanto a cocaína, tanto quanto a nicotina, ele vai atingir os nossos neurônios, porque o neurônio é que libera a substância, vamos falar sobre a dopamina, que é o hormônio do prazer, da alegria e do bem-estar, né? Então o neurônio libera a dopamina de um lado e o outro neurônio vai captar essa substância. E isso vai dar essa sensação de prazer, de bem-estar. Nesse espaço vazio entre os neurônios é que está a sinapse. O espaço vazio, aonde a substância vai ficar atuando. O que acontece com a cocaína, ou com o álcool, ou com outras substâncias tão fortes, é que elas bloqueiam o receptor de reabsorver aquilo que você não precisa mais. Porque tem uma quantidade certa, tem uma quantidade adequada. Então ele reabsorve o resto. Quando essas substâncias bloqueiam e ele não reabsorve o resto, você fica com aquela sensação de prazer prolongada. E é isso que o ser humano busca, um prazer sem fim, um bem-estar, uma alegria sem fim. Então o álcool ele vai causar essa ilusão e vai causar essa sensação boa, mas depois, logo em seguida, obviamente pelo seu excesso, ele vai causar todos os transtornos, todos os desequilíbrios e toda a degradação que vai acabar por destruir o corpo físico, se você não tiver um fim naquela história, né? A nicotina, ou o alcatrão, ou todas as substâncias que estão presentes no cigarro, elas têm mais ou menos esse mesmo papel. Elas vão afetar o sistema nervoso central, mas elas vão também afetar o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, porque elas vão ter uma função vasoconstritora nas veias. E aí o cigarro que se derrama, as substâncias que se derramam rapidamente na nossa corrente sanguínea, vão carregadas dessa dopamina que foi liberada pelos neurônios e vão causar aquela sensação de calma e de bem-estar. Se vocês já observaram pessoas que fumam muito e há muito tempo, tem pessoas que acabam de fumar um cigarro, no finalzinho já vão pegar outro cigarro para acender e continuam fumando, nem percebem. Quando você está perto de uma pessoa que fuma muito, você vai observar, se você não fuma, que aquela pessoa não percebe o que ela está fazendo. É quase um gesto automático de buscar mais um cigarro e mais um cigarro, porque aquilo vai trazer a ela aquela sensação de calma aparente. Só que, constantemente fumando, e olha gente, eu estou falando isso porque eu fumei durante 14 anos na minha vida. Comecei a fumar, tinha 14 anos de idade e parei quando tinha 28. A minha família, meus tios, minha tia, minhas primas, meu pai, todo mundo fumava. Então naquele tempo, em 1980 mais ou menos, 85, todo mundo fumava. Existiam propagandas oferecendo cigarro, enaltecendo ou como hoje vocês veem propagandas de carros e de celulares, nós víamos propagandas de cigarro. Com mulheres belíssimas, com carrões, com glamour. Então fumar naquele tempo das propagandas era uma coisa muito glamurosa. E as pessoas acabavam se deixando envolver por aquilo sem nem pensar. Então, quando você coloca um cigarro na boca, é o mesmo processo hipotético de se você colocasse a sua boca no cano de descarga de um carro. Porque o que sai do cano de descarga de um carro, que consome, queima gasolina, é monóxido de carbono. A mesma coisa que tem o cigarro. Entre outras tantas substâncias venenosas, como o alcatrão, nicotina, está o monóxido de carbono. Então imagine você respirando isso constantemente, o que gera uma tosse constante nos fumantes, tentando liberar aquela substância da garganta, tentando limpar as vias respiratórias com insucesso, infelizmente, né? Mas como a sensação que ele traz de calma e bem-estar é tão poderosa, a pessoa se deixa levar por ela. Outras drogas, como a cocaína, por exemplo,
que é misturada com bicarbonato, misturada com amônia, se tornaram ao longo do tempo substâncias consumidas por pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições financeiras. E como ela dá muito lucro, obviamente que os traficantes começaram a criar novas substâncias a partir dela para ganhar mais dinheiro e para poder ter acesso a mais gente que não tinha tanto dinheiro como os ricos, né? No começo do século XX, quando tudo isso ficou muito forte na humanidade, os trabalhadores, os imigrantes americanos que não tinham dinheiro, eles consumiam uma droga que vinha muito forte da América do Sul, que era a marihuana, a maconha. E ela ficou então taxada como coisa de pobre, de malandro, de gente inferior. E a indústria poderosa do cigarro, entre outras coisas, criou esses fatores raciais de preconceito, junto com fatores econômicos e políticos, muito mais do que por argumentos científicos, porque ela poderia ser legalizada como cigarro, embora ela tenha outros efeitos e outros desdobramentos que é necessário estudar muito mais. No entanto, uma das suas substâncias que é utilizada terapeuticamente, é utilizada pela medicina, pode ajudar muita gente com problemas de saúde, com fibromialgia, com reumatismo, com doenças que precisam de um alívio para suas dores. Não se esqueçam de que todos os remédios que nós consumimos, eles são feitos a partir de plantas. Eles são originários da natureza, manipulados e trabalhados em laboratório e muitas vezes sintéticos, já depois numa nova geração, mas da mesma forma, a substância que é utilizada medicinalmente, originária da planta, da cannabis, ela é poderosa e é muito positiva. O que não acontece quando é usado de forma, como as pessoas dizem, recreacional, porque aí cai no mesmo patamar do que a gente estava acabando de falar, a busca infinita do prazer, né? As outras substâncias que derivam da cocaína, que são o crack, e agora essa outra droga pior ainda do que toda, que no Brasil se chama Oxy, e que no inglês, se não me engano, que eu já até falei, é crocodile, porque a pessoa fica com pele parecendo todo enrugada e enrijecida como um crocodilo, né? Ela é misturada com querosene, ela é misturada com cal, que são substâncias utilizadas. Imagine você consumir essas substâncias da mesma forma, sem imaginar o que você está fazendo, seja injetável, seja fumando, seja cheirando, não importa. Todas elas vão causar uma devastação no seu corpo físico. E que às vezes você não vê a princípio, mas que você vai ver lá adiante. Tem pessoas que falam, mas eu fumei a vida inteira e nunca tive problemas. Ou então meu pai fumou a vida inteira e nunca teve problemas. Não tem problemas que a gente possa ver agora. Mas se você fizesse uma autópsia nesta pessoa, no fim da sua vida, você veria como estão os órgãos dela. Que, aliás, eu acho interessante que as carteiras de cigarro, né, os maços de cigarro que são vendidos, eles têm aquelas fotografias horripilantes de pessoas doentes, de pulmões, de uma série de coisas mostrando essa substância pode causar essa determinada doença ou esse determinado mal-estar. Essas fotos só servem para quem não fuma. Porque quem fuma está tão absorvido pelo seu vício, pela sua dependência, pelo prazer que aquilo gera em si mesmo, que nem enxerga essas fotografias atrás das embalagens, nem considera. Então é necessário um esclarecimento que vá muito mais profundo do que somente essa imagem, né? As outras drogas que são colocadas aqui como dependências que afetam o nosso corpo físico são os remédios para dormir, que aliás a gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, remédio para ter energia, remédio para emagrecer, remédio para se acalmar, remédio para se enquadrar no que a sociedade espera de nós, para não contestar, haja visto o Rivotril e as drogas que são dadas para as crianças que têm TDAH e uma série de transtornos e distúrbios que são considerados inadequados para a vida em sociedade,
Então é colocado nessas crianças uma droga, um remédio, para que ela se enquadre naquele mundo que ela é convidada a viver. E isso causa, obviamente, muitos transtornos físicos. Outros vícios, outras dependências poderia ser considerado que é muito comum no nosso mundo moderno, comer demais ou comer de menos. A anorexia é um problema gravíssimo, porque nós vivemos em busca de uma imagem impossível de alcançar. Então, muitos jovens, muitos adolescentes, principalmente, que é onde nossa autoestima ainda está tão fragilizada, sofrem de anorexia constantemente. São pessoas que passam fome, que passam muitas privações para se enquadrar no padrão que a humanidade cria, né? E por fim, um dos últimos vícios materiais que eu coloquei aqui é o trabalhar demais, que também existe na sociedade consumista que a gente vive uma necessidade absurda de trabalhar muito para poder ganhar muito e, em consequência, poder consumir muito, né? E aí eu vou já criar uma ponte com os nossos outros vícios, que são os vícios morais e comportamentais. E entra aí o consumismo. O remédio que a pessoa busca naquele momento é comprar. Comprar, 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 porque a sociedade diz a ela o tempo todo que ela precisa ter. Que se ela tiver mais, ela vai ser mais importante. Ela vai ser mais valorizada, ela vai ser mais respeitada. Ela não está buscando ser algo melhor, porque ela não sabe como. Ela está sendo levada a consumir desenfreadamente e inconscientemente. As mensagens subliminares que estão nas propagandas, em todos os lados onde a gente vive, elas estão o tempo todo dizendo: compre, compre, compre. Outro dia eu mostrei esse filme numa das palestras, né, sobre o consumismo. Você tem que ter o iPhone 10. Aí no fim do ano já tem o iPhone 11, o 12, o 13 e você vai como um louco se você não parar para pensar. Aqui, nos países escandinavos, existe uma coisa chamada Janteló, que originou-se de uma história fictícia, mas tornou-se algo que se incorporou à vida dessa sociedade. E essa Janteló, ela diz mais ou menos que todas as pessoas devem ser iguais e que ninguém deve ter mais do que o outro. Ninguém deve mostrar ao outro que tem mais para não causar mal-estar. E o que as pessoas fazem dentro de uma lei como essa, mesmo que seja fictícia? Elas fingem que não tem. Tem uma propaganda na televisão aqui que mostra um casal que vai sair de férias e eles estão arrumando o trailer para ir fazer um passeio de férias. Mas na verdade eles não estão indo passear de trailer. Eles deixam o trailer no lugar e eles pegam um iate riquíssimo e vão fazer uma belíssima viagem pelo Mediterrâneo. Então a Janteló apenas esconde a hipocrisia humana, que não deixou de consumir, não deixou de seguir o impulso capitalista do consumismo exagerado. Apenas maquiou, fingiu, fez de conta que não estava fazendo aquilo, né? E quando você tem que consumir muito, porque a sociedade te convida a fazer isso, de que adianta você ter isso tudo se você não pode mostrar para as outras pessoas, né? E aí entra a internet, as mídias sociais, que é esse novo portal pelo qual as pessoas se mostram uns aos outros. E quando as pessoas, quanto mais jovens, mais elas sofrem, vendo as postagens nas mídias sociais de pessoas viajando, de pessoas comprando, de pessoas indo a restaurantes e se comparando inconscientemente ou conscientemente ou exteriormente, se comparando àquelas outras pessoas e achando a sua vida miserável, achando que você não tem nada, que você sofre muito, que você passa muita dificuldade. Porque se aquela pessoa está postando aquilo tudo, é porque ela tem aquilo tudo e você não tem? Esquecendo de que ninguém vai postar uma coisa feia, desagradável. Você vai postar o seu melhor ângulo, você vai vestir a sua melhor roupa, você vai tirar uma foto bonita e vai colocar ali para compartilhar com as pessoas, porque você também está tentando se autoafirmar e acreditar que você está bem, mesmo que seja aparentemente. É tudo um conjunto de coisas que os estudiosos da psicologia vão entender muito mais profundamente e que nós estamos aqui apenas trazendo um pequeno
uma pequena amostra para a gente situar o que nós estamos falando, né? Esse vício de viajar, que agora está tão prejudicado por causa da crise desse vírus mundial, ele é um outro patamar já dessa amostragem que a gente faz nas mídias sociais. Porque para viajar, a não ser que seja ali para a esquina, para viajar mesmo, você tem que ter mais condições financeiras. Então, só alguns podem pagar por aquilo, nem todos. A grande maioria da população mundial não tem condições financeiras. O mundo, ele é baseado num profundo desequilíbrio financeiro e social, econômico e social. Então, essa mostrar que você está viajando pelo mundo todo, ela traz a você uma sensação de superioridade, ainda que seja inconsciente. Né? Não é que você vai fazer isso, vai viajar só para postar e mostrar, não. Mas alguns vão sim fazer isso para mostrar que eles podem fazer isso. E isso é um grande desafio de aprendizado para os espíritos que estão encarnados nesse momento, né? Dentro da internet existem outras portas dentro desse grande portal que levam as pessoas a manifestarem ainda mais essas dependências e esses vícios morais. Por exemplo, os jogos. Há pessoas que perdem tudo que elas têm porque elas não conseguem resistir à compulsão de jogar. Elas se sentem bem, gera também aquela substância do bem-estar no seu organismo. Então você joga compulsivamente. A pornografia é um outro vício gravíssimo que vem através desse portal da internet com muito mais facilidade. Antes, há 30 anos atrás, você tinha que ir numa banca de jornal, comprar uma revista como a Playboy para poder acessar um pouco mais disso. Hoje em dia, basta abrir o seu computador ou seu celular, onde quer que você esteja, que está ao alcance das suas mãos. Então se tornou muito mais fácil da pessoa resvalar por esse caminho da pornografia, que também excita o ser de uma maneira tão forte, como os espíritos dizem. Aqui tem um trecho do livro Libertação, quando o instrutor diz a André Luiz que o espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões onde se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores através do coração e do cérebro. Isso tem toda uma explicação espiritual e tem toda uma explicação que faz todo sentido, porque tanto o chakra básico, que está na região do sexo, como o chakra umbilical, que está na região do estômago, eles estão recebendo as emanações telúricas do prana que é enviado, como trazido pelo grande fluido cósmico universal. Ele vem do universo, ele vem do Sol, ele vem dos outros planetas, e ele entra na atmosfera terrestre e se dilui e bate na Terra. Quando ele toca o solo, isso está no livro Nosso Lar e também está no livro, acho que dos Mensageiros de André Luiz, se não me engano. Então essas partículas de energia que vêm do solo, carregadas de eletricidade e magnetismo primitivo do nosso planeta, eles penetram o nosso corpo por esses chakras inferiores, pelos centros de forças que estão localizados na região do sexo e do estômago. Então quanto mais ligado à matéria nós estamos, quanto mais presos às coisas que estão visíveis nesse mundo material, mais ligados a esse tipo de manifestações nós vamos estar. Tá? Junto com esses vícios que eu estou falando, através da internet, os jogos, a pornografia, a pedofilia, que é um outro desvio que os espíritos estão enfrentando ao longo de toda a nossa história da humanidade e que agora ficou mais fácil através dessas mídias sociais, são esses vícios morais e comportamentais também. Além disso, existe agora, há alguns 10, 20 anos talvez, e muito mais agora, recentemente, esse outro flagelo que são os jogos eletrônicos, os videogames. Eles criam para a pessoa uma realidade paralela. E a pessoa não percebe o quanto ela fica envolvida por aquilo. Por exemplo, esses jogos que são cheios de tiroteios, que os meninos gostam tanto, eu tenho 2 meninos, né?
eles representam como se você estivesse imerso numa missão de guerra. Aí eles conhecem todas as armas e eles vão andar naquele mapa como se fosse uma cidade ou um lugar qualquer, e ali eles vão exercitar as habilidades deles de estratégias, de mira, ou como se ele estivesse vivendo uma guerra. Então você imagina espíritos reencarnados que já viveram diversas vezes nessas situações de guerra, relembrando a sensação que eles tiveram ali e trazendo isso de volta para a sua vida atual. Então os jogos eletrônicos, eles são um grande flagelo que agora a Organização Mundial da Saúde, assim como há 20 anos atrás eles incluíram os desequilíbrios espirituais, as influências espirituais dentro do código da OMS, estão agora fazendo, se não já fizeram, a inclusão dos jogos eletrônicos como um mecanismo de desequilíbrios mentais, que gera desequilíbrios mentais, porque é óbvio que sim. Ele representa uma profunda fuga que o espírito vive, fugindo dos seus problemas, vivendo numa ilusão e dessa forma adiando os seus compromissos espirituais nessa encarnação. Então é algo que é muito complicado, é muito complexo de ser lidado, porque as pessoas, assim como o álcool, quando você diz para uma pessoa, olha, cuidado, você pode estar se prejudicando. Ah, mas imagina, eu tenho autocontrole, eu paro quando eu quiser. Isso aqui é só uma diversão, não tem problema nenhum. Você não está se vendo por dentro, você não está vendo a devastação que isso causa no seu corpo físico e, mais importante ainda, que eu vou falar agora, o lado espiritual. A mesma coisa o cigarro. Quando você diz para uma pessoa que ela está se prejudicando, ela não quer ouvir. Ela foge daquilo que você tem para dizer e você se torna um chato e ela se afasta. Porque aquilo causa a ela um bem-estar tão grande que ela não quer pensar além daquilo. Ela não quer pensar no mal que aquilo vai gerar. Espiritualmente falando, nós vamos ver mais adiante algumas consequências muito importantes que esses vícios geram em nós, né? Além desses vícios comportamentais e morais que eu estou falando, fazendo esse resumo, existem outros que despertam certos tipos de comportamentos e facetas nossas que a gente nem percebe. Por exemplo, existem pessoas que têm um vício terrível de falar mal dos outros. O tempo todo, gerando maledicência, falando mal, gerando grandes males, prejudicando pessoas, sem nem perceber. Ah, mas eu não estou fazendo nada de mal, só estou comentando. E continuam falando, falando e falando. Comentários que não acrescentam nada, que não ajudam em nada, que não favorecem em nada. É só por falar. E esse só por falar, em muitas pessoas, não em todas, obviamente, aliás, nada do que eu estou falando você pode dizer que é uma regra. Tudo é muito variável, porque cada ser humano é um universo de possibilidades. Então, tudo isso que eu estou falando, de uma maneira geral, se aplica muito a umas pessoas, um pouquinho a outras, e outras ainda vão desdobrar uma série de outras ramificações que nós não podemos ver. Então, para muitas pessoas que falam mal dos outros, isso representa uma profunda inveja. E o que é que a inveja representa? Ela representa que você quer ter aquilo que a outra pessoa tem. Mas isso seria apenas uma coisa positiva. Desejar que a sua vida melhore, desejar ter coisas boas, não é ruim. O que acontece com a inveja é que ela quer ter aquilo que o outro tem e não quer que o outro tenha. Ela quer ter, mas fica com raiva porque o outro tem. Isso é ruim. Um outro vício, por exemplo, é você ser pessimista e negativo o tempo todo. Tudo você acha que vai dar errado, tudo você acha que não vai conseguir, tudo você acha que é ruim. Esse vício, essa dependência, porque tudo isso é uma dependência, seja mental, seja emocional, seja física, eles são dependências. Nós acabamos acorrentados, como aquela imagem inicial mostra, a esses comportamentos de negativo e pessimista. Ele representa pessoas extremamente orgulhosas, sabia? E egoístas,
Não todas, mais uma vez eu digo. Mas o orgulhoso, ele não aceita que as coisas não sejam do jeito que ele quer e do jeito que ele espera. Então, como ele não tem o controle da situação, ele se vê colocado em determinadas situações de vida, ele fica extremamente pessimista e negativo. Isso é uma interpretação. Mas todos esses vícios e comportamentos representam, como eu disse antes, uma fuga da realidade, um medo muito grande de enfrentar os problemas, uma insegurança. E você cria ilusões de que está tudo bem e adia os seus testes e vivências que iriam levar você a uma evolução mais rápida, né? Aqui tem uma imagem também que foi feita pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vou mostrar a vocês, representando o protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. Então, sabendo que o ser espiritual é um conjunto que une o nosso espírito, através do nosso perispírito ao nosso corpo material, podemos ver mais amplamente essas consequências. Quando esses sistemas estão desintegrados, eles geram um profundo desequilíbrio. Nós precisamos que todos esses sistemas funcionem de forma integrada. Nós não podemos viver só o lado físico sem viver o lado espiritual. Nós não podemos viver o lado espiritual sem viver integrados num sistema funcional, num sistema social. Então é preciso que a gente entenda que nós somos esse conjunto espiritual, biológico, psicológico, social, ambiental e funcional. Porque o meio ambiente também vai interagir em nós. Nós somos seres da natureza também. Se o meio ambiente onde você está inserido não está equilibrado, você também se desequilibra. Tudo isso está interligado. O espírito imortal que se manifesta precisa do invólucro, que é o perispírito, que é como se fosse uma ligação entre ele e o corpo material. Precisa que tudo isso esteja em harmonia, precisa que esteja integrado para funcionar perfeitamente. Então, se você tem um corpo físico, que é o seu instrumento de manifestação aqui na Terra, o qual você deve utilizar para se manifestar nesse plano, e nesse corpo físico você enche esse instrumento de lixo tóxico, de venenos tóxicos, como é que ele vai funcionar perfeitamente? Então, digamos que, por exemplo, vou dar o exemplo do meu pai. Segundo a minha mãe, ele começou a fumar, tinha uns 10 anos de idade. Pegava uns pedacinhos de cigarro na rua e começou a fumar, por curiosidade. Ele vai fazer 80 anos no ano que vem. Então essa pessoa passou 70 anos da vida dele fumando. Ele tem saúde, sim, tem alguns problemas, né? Que não tem tanta saúde, obviamente, até por causa da idade. Por exemplo, tem um problema de não cicatrização que é gerado pelo consumo excessivo de cigarro. Ele passou uma vida inteira fumando. Ele, numa outra vida, quando ele precisar formar um novo corpo físico, o que será que vai acontecer com ele? Né? E antes dessa outra vida, quando essa pessoa desencarnar, quando esse ser desencarnar, o que você acha que vai acontecer com ele? Que num passe de mágica, ele vai deixar de ter vontade de fumar? Ele vai deixar de ter vontade de consumir aquela substância que ficou presente no seu corpo durante 70 anos de uma vida? Difícil, né? Os seus sistemas não funcionaram integradamente, o corpo biológico, vamos supor que ele tivesse que viver 100 anos, não vai chegar até esse período, e ele é uma pessoa resistente. Uma outra pessoa, como vocês podem ver, a minha tia, irmã dele, desencarnou com 50 e poucos anos de idade. O corpo dela não resistiu. E assim, outras pessoas vão tendo as suas consequências de acordo com as suas necessidades kármicas e evolutivas e de acordo com a sua resistência física também. Mas esse instrumento biológico que a gente precisa cuidar com respeito, com amor, para que ele possa também se integrar ao nosso ser psicológico, ao nosso ser social, ao nosso ser espiritual, é prejudicado. E quando um âmbito é prejudicado, os outros também são.
Então o espírito, como eu acabei de dizer, que passou uma vida inteira viciado no alcoolismo, no tabagismo ou nas drogas de uma maneira geral, nos remédios de uma maneira geral, ele não vai mudar. Quando ele desencarnar, vocês podem ler sobre isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, da página 123 a 129, tem uma história muito interessante, que é uma observação que André Luiz faz junto com o instrutor, que eles vêm passando na rua e uma pessoa é retirada de um bar cambaleando e foi presa. E aí eles resolvem entrar para ver como é que era o ambiente lá dentro. E lá dentro eles veem o que foi mostrado em imagens. Olha, vou mostrar essa imagem se vocês conseguirem ver bem. Teve um projeto chamado Projeto Imagem que por alguns anos fez alguns desenhos como esse representando os livros de André Luiz e contando a história em forma de imagens, né? Aqui nessa imagem ele mostrou um ser que parecia uma espécie de polvo agarrado a um homem que estava fumando e bebendo nesse bar. E o instrutor explica a André Luiz que essa emanação, deixa eu ver, é isso mesmo, ele explica a André Luiz que essa emanação física do álcool, né, evaporado, do cigarro evaporado, ela ainda é buscada ansiosamente por esses desencarnados que passaram vidas inteiras presos ao vício e que ainda sentem a necessidade. Porque quando o ser desencarna, se ele não tiver a modificação moral na vida física, dificilmente ele vai mudar na vida espiritual, assim que ele desencarnou. Porque o ser espiritual é um só. Ele deixou aqui na Terra aquela roupagem física, como se alguém fosse para algum lugar, tirasse aquela roupa, deixasse aquela roupa ali e fosse embora. Aquela roupa física ficou ali, com todas aquelas toxinas que ele consumiu, mas a emanação delas ficou marcada no seu ser espiritual e o seu perispírito ficou marcado com aquele vício. Então ele vai buscar aquele vício com todo o desespero e com todo o desequilíbrio que qualquer viciado na Terra ficaria. Você que fuma ou que bebe sabe perfeitamente do que eu estou falando. Se o seu cigarro acabar, numa hora em que você não pode comprar, dá um desespero tão grande, porque eu já passei por isso, dá um desespero tão grande que você sai no meio da rua, se estiver chovendo, tempestade, o que tiver, porque você tem que ir buscar aquilo para satisfazer a sua necessidade devido à sensação que aquilo causa. Da mesma forma o álcool. Há pessoas que dizem que não, imagina, eu não sou viciado, mas se deixar ela vai beber todos os dias, porque aquela substância vai gerar uma descarga de dopamina no seu corpo que vai causar essa sensação de bem-estar. E é isso que a pessoa busca. Então, nesse patamar das influências espirituais, André Luiz fala sobre a necessidade. Ele diz aqui, olha, também no livro Mecanismos da Mediunidade, não, na Obsessão e Suas Máscaras, que foi escrito pela doutora Marlene Severino Nobre. Ela explica que a influência espiritual não induz ao vício. Na maioria dos casos, a responsabilidade do encarnado é muito grande. No entanto, as influências espirituais aumentam a presença do vício e ampliam essa presença na vida do encarnado, tornando a tarefa de libertação muito difícil. Kardec fala aqui na Gênese: a obsessão apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Se você tivesse olhos de ver, e aqui na Terra, por exemplo, um viciado se aproximasse de você, desesperado, em busca de consumir a substância que ele tem apego, e se agarrasse a você com unhas e dentes, como alguém que se afoga. Você sabe o que acontece quando alguém que está se afogando, você vai tentar ajudar essa pessoa? Se você não tiver cuidado, você vai se afogar com aquela pessoa, porque ela tem um desespero tão grande, uma força tão grande, que puxam você junto. É a mesma coisa com o espírito desencarnado. Mesmo que os nossos olhos físicos não vejam, nos livros de André Luiz está cheio dessas histórias,
e eles dizem que o espírito fica do seu lado o tempo todo. Vai, bebe mais, você tem que beber, bebe, bebe, bebe. Porque, como eu já disse também anteriormente, para que ele consuma, vamos dizer, um copo de bebida, você tem que beber uns 20, para que aquela emanação etílica consiga chegar até ele. O cigarro, aquela fumacinha que você vai jogar fora, vindo dos seus pulmões, para que ele consiga consumir o que ele quer, você precisa fumar uma carteira inteira. 20 cigarros, mais ou menos. E assim, eles ficam ao nosso lado, constantemente em desequilíbrio, buscando satisfazer essa necessidade. Isso vai gerar consequências muito sérias para o espírito. As matrizes espirituais que estão no nosso perispírito vão ficar marcadas profundamente, gerando numa futura reencarnação as modificações genéticas que vão gerar um corpo adequado àquela sua necessidade. Então, André Luiz também perguntou ao instrutor, nesse trecho que eu falei do livro Nos Domínios da Mediunidade, o que iria acontecer com essas pessoas, porque se eles não vão conseguir se corrigir ao desencarnar, não porque eles são ruins, não porque eles são fracos, mas porque são desequilibrados. O mesmo impulso que nos leva a ter a necessidade de buscar qualquer vício, comer demais, beber demais, praticar sexo demais, todas essas necessidades que a gente busca satisfazer e que nos prendem à matéria, vão continuar no mundo espiritual. E como nós não estamos mais na matéria, elas vão se tornar desesperadoras. E quando a gente desencarna, a forma do nosso corpo físico, como se fosse o molde que vai gerar o corpo físico, que é o perispírito, vai levar essas marcas junto com ele. Porque toda substância material tem uma contraparte etérea, tem uma contraparte invisível aos nossos olhos. Lembram que eu já falei várias vezes a explicação quando os cientistas descobriram que o átomo era cheio de espaços vazios, que não é uma bola dura e compacta onde estão os elétrons e o núcleo, e sim os elétrons girando em torno de um grande espaço vazio. Então nós somos cheios de espaços vazios entre as nossas células. E essas marcas que a gente deixa, elas vão sim conosco, no nosso ser espiritual, porque é a mesma energia que permanece. Só vamos descartar a parte material. Então, essas marcas que ficam no nosso perispírito, elas vão ser um novo molde que vai gerar um novo corpo físico. E esse corpo físico vai trazer essas marcas que são necessárias para a nossa evolução. O instrutor espiritual faz uma descrição bem extensa, mas um trecho que ele diz é que há 1000 processos de reajuste no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamam-se eles aflição, desencanto, sofrimento e cárcere. Há dolorosas reencarnações que representam uma tremenda luta expiatória para as almas destruídas pelos vícios. O mongolismo, a hidrocefalia, os processos de epilepsia são recursos angustiosos, mas necessários, que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada. Semelhantes processos de cura geram bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Vocês podem ver que, mais uma vez aqui vai se aplicar o que eu já disse antes. Não são todas as pessoas que têm epilepsia ou hidrocefalia ou alguns problemas neurológicos que vão representar a mesma coisa, porque foram viciados. Podem ser por outros motivos. Mas esses processos que ele descreveu aqui no livro, já desde os anos 40, 50, são processos que representam claramente uma necessidade de cura do espírito. Ora, se você danifica aquelas células espirituais que representam aquele local que vai gerar no corpo físico esse desequilíbrio, não tem como fugir. Porque o processo de evolução, o processo espiritual, o processo da vida, as leis naturais, elas são lógicas e elas seguem
um caminho para a evolução do espírito. Então, se você tem um pedaço danificado naquele vaso que você está moldando e você vai usá-lo como molde, o próximo vai ser também com o dano no mesmo local. Não tem como ser diferente. Para modificar isso, exige um esforço muito grande do espírito, para que antes dele desencarnar, ele consiga mudar aquele comportamento. E se não, ele tem que fazer novas escolhas e entrar em todo um processo de autorrenovação. No Livro dos Espíritos, o capítulo 12, se não me engano, é sobre a perfeição moral. Perfeição moral, eu acho que é isso mesmo. E Kardec vai falar sobre todos esses detalhes. Vai falar sobre as nossas... Perfeição Moral, capítulo 12. Vai falar sobre as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, os caracteres do homem de bem. Ele vai mostrar que tudo é possível de ser modificado quando nós nos dedicamos de verdade. Então, o que nos leva a quase concluir que nós estamos falando... Deixa eu ver se é isso mesmo. Além dessas consequências dos vícios para o espírito, Jesus falou sobre isso. Eu falei na palestra umas 2 semanas atrás sobre a ansiedade. E Jesus destacou esses grandes fatores que geram ansiedade. Eu acho que é bastante pertinente colocar esses fatores também a respeito do vício. Tem uma pergunta, né, Jonas? Sim, é uma colocação que eu acho que é interessante. A Helena Carvalho. Minha sogra querida, maravilhosa. Gosto muito, gostei muito. O difícil é conversar com pessoas viciadas. Sim. Elas não querem largar o vício dizendo que não conseguem. Ou dizendo que não conseguem, ou dizendo que não são viciadas. Não são dependentes. Se você disser para um dependente, um alcoólatra, que ele é alcoólatra, ele vai dizer, não, imagina, não sou. Eu posso parar a hora que eu quiser. Então, no final, dona Helena, eu vou falar mais sobre isso. Sobre como a gente poderia ajudar uma pessoa assim, tá? Porque os vícios, eles escravizam o nosso espírito profundamente. A gente se acomoda naquela situação, eles atrasam a nossa evolução, eles são usados como muletas, como desculpas para que a gente continue naquela vida sem muitos compromissos, sem muitos desafios. É como se eles adormecessem a nossa mente. Por isso que a pessoa viciada não escuta o conselho nem a conversa de ninguém. É muito difícil conversar mesmo. Mas voltando para o que Jesus nos disse, nos ensinou, que gera tanta ansiedade na nossa vida, e eu diria que também pode ser um fator que desencadeia essas dependências morais e psicológicas, essas dependências físicas na nossa vida, é porque, na verdade, a gente não confia no plano de Deus. Não confia na providência divina. A gente acaba achando, por todo um fator cultural e social desse nosso mundo, que nós é que temos que resolver tudo, que nós temos que ter as rédeas da nossa vida nas mãos. Tudo bem que é a gente que tem que fazer, mas tem que ter esse fator que se chama fé. Confiança nesse plano divino e confiança em nós mesmos. São esses 2 fatores que Jesus disse. As pessoas não confiam no plano divino e não confiam em si mesmos e na própria capacidade de realização. Então, quando a gente consegue colocar um pouquinho mais desses ingredientes em nós, a nossa vida se torna mais fácil e é mais fácil lutarmos contra esses vícios. Eu vou dizer que os vícios, de uma forma geral, eles são, acho que, a coisa mais difícil que a pessoa tem para lutar. Porque alguns se disfarçam com roupagens tão agradáveis e elegantes que nem parece que são vícios e dependências, né? Hoje em dia, se você for numa festa, se você for visitar um amigo, se você for numa comemoração, você vai comer e beber. A bebida, ela é, num livro do Irmão X, acho que é no Cartas e Crônicas, ele tem uma historinha que fala sobre isso, que o álcool, ele é o convidado de honra, em qualquer festa, em qualquer recepção. Quando você se forma e vai fazer a sua festa de formatura, bebida. Quando você se casa, bebida. Quando uma criança nasce, que todo mundo vai comemorar, bebida. Teve até um energúmeno que outro dia disse que Jesus era muito humano porque ele criou
e multiplicou o vinho na festa das bodas porque ele gostava de beber. Imagine, como se a bebida fosse o centro de tudo e não uma coisa simbólica, uma coisa agradável, uma coisa que, se fosse possível a todos consumir com moderação, que é a palavra-chave de tudo na vida. Moderação, equilíbrio. É agradável, a gente se sente bem, é gostoso, faz isso, faz aquilo, mas se você não tomar cuidado, se você tiver predisposições físicas, se você tiver predisposições espirituais, ela vai ser o dono da sua vida. Ela vai controlar a sua vida. Porque nós, como espíritos, trazemos em nós profundos desequilíbrios morais, profundos desequilíbrios de aprendizado para a evolução. Como nós já dissemos também, fomos criados simples e ignorantes, centelhas divinas, e fomos lançados nesse caminho de evolução, buscando o aprendizado para que um dia possamos estar ajudando na obra divina, trabalhando como co-criadores dos mundos, como Jesus, que é o governador do nosso planeta, uma alma profundamente evoluída, um espírito profundamente evoluído. Mas para que cheguemos a essa evolução, nós precisamos de tanto aprendizado, nós precisamos de paciência, nós precisamos de compreensão, que são as virtudes. Eu também li uma frase interessante, diz que foi a Margaret Mead que falou. Qual é a diferença entre vícios e virtudes? Os vícios buscam primeiro o prazer, mas terminam com a dor. E as virtudes aceitam que às vezes a dor precisa vir primeiro, mas vão terminar com o prazer e a alegria, a felicidade. Então, as virtudes, elas são representadas pelo o esforço que você faz para resistir àquele caminho mais fácil dos vícios. Aquela porta larga que é contada também na parábola, né? Aonde estão as alegrias, as diversões, o prazer superficial e imediato, e a porta estreita, que exige sacrifícios, que exige renúncias, que exige ponderação, sobriedade, mas que também vai lhe trazer uma felicidade muito mais profunda e duradoura, né? A questão nossa é que viemos para esse mundo sem o esclarecimento e estamos vivendo aqui sem o esclarecimento espiritual. Achamos que a nossa vida, de fato, só vai se resumir a esse período entre o nascimento e o túmulo. Achamos que começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Então a gente tem que viver tudo. E o mundo se encarregou porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta ainda muito caracterizado por uma humanidade inferior, muito mais presa à satisfação imediata e material do que à busca espiritual e superior dos centros de força do coração e da mente. Ainda estamos muito distantes de manifestar isso, e isso fica evidente com todas as desigualdades sociais e econômicas que estão presentes no planeta. Então ainda carregamos medos e culpas profundos que a gente traz de outras vidas, de testes, de sentimentos de culpa que nós não sabemos nem explicar de onde vem. E nós perdemos muito tempo da nossa vida presos a esses sentimentos. Eu não mereço. Talvez eu não vá conseguir fazer isso. Eu estou cansada. Está muito difícil, não aguento mais. Então eu vou beber para relaxar. Ou vou fumar para relaxar. E passamos uma vida inteira nessa busca sem sentido, porque tudo que é material se esgota. E você já foi mostrado também de diversas formas. Você pode observar que por mais que a pessoa busque as coisas materiais e tenha as coisas materiais, aquilo não é suficiente para preencher o seu vazio interior. O vazio interior continua lá. Você tem o dinheiro, tem o poder, tem a fama. Quantas pessoas famosas e celebridades se suicidaram ultimamente? Isso não é suficiente. Mas essa busca metafísica, essa busca que vai além desse mundo, ainda está muito mal explicada para a humanidade. Então, boa parte do nosso trabalho evolutivo está em desenvolver ou em alcançar esse autoconhecimento e combater esses medos que nós carregamos. Então agora eu vou ler para vocês uma história
muito interessante que é sobre uma guerreira e o medo. Olha como essa história vai nos ajudar a ilustrar o que nós estamos falando. Numa floresta muito distante havia um grande castelo, onde meninas eram treinadas para se tornarem as melhores guerreiras e de lá ninguém ousava sair. Elas eram treinadas a vida toda, desde pequenas, para serem guerreiras e vencerem o grande inimigo que se chamava medo. Todos os anos, a melhor guerreira era escolhida para ser enviada em busca do medo e derrotá-lo. Ela deveria voltar e avisar as demais guerreiras sobre o que havia feito para vencer, e assim todas viveriam em liberdade. Mas, até aquele momento, nenhuma guerreira escolhida havia retornado ao castelo. Ano após ano, elas eram enviadas para combater o medo, mas ninguém voltava. Chegado o grande dia de escolher outra, a treinadora chamou sua melhor guerreira e disse: "Você foi a escolhida este ano, pois você é a melhor e mais preparada que nós temos agora. Sua grande missão é ir lá fora e derrotar o nosso inimigo, o medo. Depois que você derrotá-lo, deve voltar e nos contar a sua estratégia e o que fez para vencer. Então, faremos uma grande festa e seremos todas livres para sair do castelo e fazer o que quisermos." A guerreira escolhida aceitou sua missão bravamente. Despediu-se de todas as outras guerreiras e, sabendo que nunca nenhuma outra guerreira havia voltado, ela foi em busca do seu destino. Ela não precisou procurar muito. O medo, que está sempre à espreita, logo encontrou a guerreira e, neste momento, ela pensou que seria seu fim. Brrr, grunhiu o medo, para depois dar uma gargalhada sinistra. Ele então disse à guerreira: "Você acha mesmo que irá me derrotar? Diante de mim, você é insignificante. Você é fraca, insegura, incapaz. Todas as outras guerreiras que mandaram antes para me destruir falharam. Eu destruí todas elas e vou fazer o mesmo com você, criatura fraca. Você jamais me vencerá." A guerreira, sem saber o que fazer, ajoelhou-se aos pés do medo e curvou-se a ele. O medo, completamente surpreso com a atitude daquela guerreira, ficou curioso em saber por que ela estava fazendo aquilo. Jamais nenhuma guerreira antes havia feito algo parecido com isso. A guerreira então lhe disse: "Senhor Medo, eu honro e respeito o Senhor. Sei que o Senhor é muito poderoso e sei também que serei derrotada. Então, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Se um dia aparecesse aqui alguém tão forte como o Senhor, o que ele deveria fazer para vencê-lo?" Então o medo, com toda a sua característica arrogância, disse: "Menina tola, eu estou dentro de você. Só existo porque você acredita em mim. Por isso eu consigo derrotar você e qualquer outra pessoa sempre que eu quiser. E é isso que eu farei agora", disse enquanto levantou suas garras e olhou para a menina. Ouvindo isso, a guerreira levantou-se decidida e saiu dali sem olhar para trás. O medo começou a gritar atrás dela: "Onde você pensa que vai? Eu ainda não destruí você." Ao que ela respondeu: "Eu não acredito mais em você, Senhor Medo." E continuou andando e foi embora. Correu o mais rápido que pôde de volta ao castelo para dar a notícia maravilhosa de que ela havia vencido o medo e todas estavam livres. Quando a treinadora viu, ficou admirada, pois ela era a primeira a voltar, e lhe perguntou: "Mas como? Como você conseguiu derrotar esse inimigo tão poderoso que nos assombra há tantos anos?" E a menina guerreira respondeu: "Foi muito simples. Eu deixei de acreditar nele e ele deixou de existir. Simplesmente desapareceu. Quando ele me disse que eu tinha uma escolha, eu decidi escolher não acreditar mais nele."
e lembrou-se da frase do Roosevelt, que disse: não há nada a temer a não ser o próprio medo. Essa história, muito interessante, que eu aprendi no meu curso de coaching, ela ilustra perfeitamente aquilo que nós vivemos. O medo disse à menina: eu existo, eu estou dentro de você. Só existo porque você acredita em mim. Então nós sempre temos essa escolha. No momento em que formos capazes, como dizia Jung, de olhar para a nossa própria sombra, para os nossos próprios medos e encará-los de frente, eles vão enfraquecer e vão diminuir. Porque somos nós que alimentamos esse medo. Somos nós que damos a ele poder. Somos nós que damos a ele força. E esse é um dos grandes mecanismos para vencer os vícios e as dependências. É nos lembrar que nós somos espíritos imortais. Nos lembrar do nosso longo caminho de evolução e de que nós somos capazes de vencer. Se a gente estiver disposto a reconhecer as nossas limitações e a melhorar cada dia um pouco mais. Como Jesus nos disse: conhece-te a ti mesmo e verás a Deus, aquele do oráculo de Delfos. Como Jesus nos disse: tua fé te curou, vá e não erres mais. Quando a gente for capaz de conhecer a nossa própria capacidade, lembrei de uma outra historinha, de um elefante que desde que nasceu, desde bebê, foi preso a um tronco de madeira. E passou a vida dele inteira acorrentado. Passou a vida dele toda acorrentado. Vou já achar essa historinha aqui. Cadê? Havia um elefante que nasceu e logo foi acorrentado a um toco de madeira, onde ficou preso durante muitos anos, até a sua vida adulta. O elefante se tornou inúmeras vezes maior e muito mais forte do que o toco, mas por medo e insegurança continuou preso a ele durante toda a vida. Ele realmente desconhecia a sua verdadeira força e a sua capacidade. Então, analisando a nossa vida até esse momento, pensar um pouquinho sobre as nossas escolhas, os nossos pensamentos, aquilo que a gente faz todos os dias. Será que a gente é livre? Será que a gente conhece a nossa força, a nossa capacidade? Ou será que a gente continua uma vida inteira carregando crenças limitantes, carregando medos e incertezas, como todas aquelas guerreiras que sucumbiram pelo medo e que não foram capazes de olhar para ele de frente e simplesmente perguntar. A atitude daquela guerreira que venceu, em primeiro lugar, qual foi? Humildade. Ela se curvou ao medo e disse que honrava e respeitava. Mas perguntou a ele. Teve a coragem de questionar. Como é que você pode ser vencido? Se fosse uma outra pessoa muito mais forte que chegasse aqui. E, no entanto, a resposta era muito simples. Nós aprendemos isso assistindo a série do Santos Dumont, não foi, Janderson? Foi. Ele disse isso. A resposta... Os problemas mais complexos têm a resposta mais simples. Busque sempre a resposta mais simples. Busque sempre essa resposta mais simples. Porque, de fato, a vida é assim. Acontece que a gente complica tanto e coloca tantos questionamentos, tantas elucubrações mentais, tantas dúvidas, tantos medos, tantas culpas, que a gente não vê o simples que está diante de nós, tão pertinho, né? Levando em conta que somos esses seres imortais, aquilo se torna ainda mais complexo, porque somos seres eternos que vivemos durante vidas e vidas erros. Como a gente diz também, a nossa encarnação agora é uma das mais evoluídas. Nós não saímos mais matando gente no meio da rua, nós não saímos mais atropelando de qualquer jeito, como a gente fazia há 400, 500 anos atrás. Então, hoje em dia, nós trazemos ainda dentro de nós esses seres, nós trazemos ainda a nossa memória animal de violência, de revidar, de se vingar, uma série de coisas ainda que afetam os nossos comportamentos morais.
Então, conhecer a nossa capacidade, como esse elefante, que bastava ele puxar, que ele estaria livre, mas ele não foi capaz. Conhecer a nossa capacidade, como Jesus disse, essa fé que é capaz de nos libertar, é preciso compreender que tudo na natureza evolui de uma forma constante e nem sempre no ritmo que nós queremos, né? A natureza não dá saltos. Por mais que eu quisesse comprar hoje uma flor que vem ainda só o botão e eu quero que ela abra na mesma hora, não ia conseguir. Vocês devem já ter ouvido também a historinha da borboleta, de um homem que viu uma borboleta tentando sair do casulo e resolveu ajudá-la porque ele ficou com pena que ela estava se sacrificando, sofrendo com tanta dificuldade. Resolveu abrir e libertar aquela borboleta. E o que aconteceu? Ela morreu, porque a sua asa não tinha amadurecido ainda e se desenvolvido o suficiente para ela poder voar. Então, se a natureza não dá saltos, nós também temos que respeitar o nosso tempo. Cada um vai ter um tempo para as coisas. Se um conseguiu chegar ainda num determinado momento e dizer, hoje eu não fumo mais, vou comprar lá os adesivos, vou fazer alguma terapia, vou conhecer que eu sou um espírito imortal e não quero ter esse sofrimento, alguns vão levar uma vida inteira para tomar essa decisão. Mas na hora que ela for tomada, ela é uma conquista do espírito, que ninguém pode tirar. Não importa o tempo. Importa que às vezes nós precisamos fazer essas escolhas com disciplina. Tem coisas que ainda não são fáceis para nós. E nesse momento, dessas decisões difíceis, é quando a gente vai compreender, tudo bem, isso aqui ainda não é natural para mim. Ainda não é natural fazer isso, ter esse comportamento. Mas como eu sei que isso aqui é o melhor para a minha vida, porque eu tenho o conhecimento e o conhecimento me liberta, eu vou fazer essa escolha disciplinadamente. E um dia isso vai se transformar numa coisa natural. Nós aprendemos, quando a gente faz os cursos na universidade, a diferenciar informação de conhecimento e de sabedoria. A informação ela está livre ali para qualquer pessoa ter acesso. Mas para ela se transformar em conhecimento, você precisa internalizá-la. Você precisa tomar posse daquela informação e transformá-la através de você mesmo. E quando aquilo for útil para você e para os outros, aí ele pode se tornar sabedoria. Foi isso que os filósofos disseram há 2500 anos atrás, desde o tempo de Sócrates e Platão. Esse conhecimento que liberta, esse autoconhecimento que transforma o ser, ele é uma tarefa de todos os dias. Ele é uma tarefa difícil, mas que exige constância. E com a constância, ela se torna fácil. Então, respondendo à minha sogra, o que fazer para superar os vícios e o que fazer para ajudar as pessoas que a gente ama e que vivem dentro dos vícios? Se você quer falar, mas a pessoa não quer ouvir. Se o que você vai dizer, a pessoa vai dizer que está errado. Se você falar desse ponto de vista religioso ou filosófico, então é fanático, religioso ou qualquer coisa parecida, né? Então, faça a sua parte mesmo à distância. Trabalhe para ajudar aquela pessoa em silêncio, através da oração. Porque a oração, ela gera um campo de força, ela envolve os outros seres e a nós mesmos numa energia completamente diferente. E essa oração, muitas vezes, vai tocar profundamente aquele espírito, muito mais do que 1000 palavras que você dissesse aqui no mundo material. Então, se você não consegue falar e você quer ajudar a pessoa, fale através da oração. Fale com Deus e com aquela pessoa. Não é um clichê, não é uma coisa esotérica, não é uma coisa religiosa, é uma emanação de energia que nasce do seu coração amoroso, da sua vontade de ajudar e contribuir. E essa vontade poderosa, esse amor poderoso, ele vai emitir aquela vibração, aquela manifestação de luz que vai chegar até aquela pessoa, porque não existe distância para o pensamento, né? Esse é uma das melhores coisas que nós podemos fazer, um dos maiores exercícios que a gente pode fazer.
E se for possível, dá um livro de presente, fala sobre alguma reportagem, mostra algum filme. Nunca desista, porque às vezes num determinado momento aquela pessoa está pronta para receber aquilo. Aquela pessoa está preparada. E aquela informação vai conseguir entrar dentro dela. Às vezes é a mesma informação que não entrou antes, mas que naquele momento vai conseguir penetrar o coração e a mente e vai servir de ferramenta para a libertação daquela pessoa. Tá bom? Nós já falamos muito hoje. É um assunto bastante extenso e complexo. Eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma a compreender um pouco mais. Eu sugiro a leitura do Livro dos Espíritos nesse capítulo, que tem muitas informações. E para quem gosta de ler coisas mais romanceadas, que quando Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, começaram esse trabalho mais intenso de psicografias, de mandar mensagens do mundo espiritual para cá, através do Chico Xavier, eles escolheram o André Luiz para mandar essas mensagens. Não é à toa que ele escreveu 14 livros ou mais, se não me engano, porque ele tinha essa maneira de falar, contando uma história, como um romance, digamos assim, onde vai havendo desdobramento. Ele ali dá exemplos de orações que os mentores fazem, de verdadeiras aulas, de detalhes tão importantes que a gente aprende. Quantas coisas! Os livros do Irmão X também são livros pequenos que têm contos separados, tem Estante da Vida, tem Cartas e Crônicas. Os livros do Richard Simonetti, para pessoas que estão começando a conhecer o Espiritismo e que vão ali encontrar historinhas mais leves, engraçadas e que vão ilustrar bastante esse conhecimento. Mas tudo precisa vir através do conhecimento. E a leitura é um meio excelente para que esse conhecimento possa ser despertado e a gente possa ter cada vez menos dúvidas e cada vez mais absorver aquela vontade de se autoaperfeiçoar. Tá bom? Agradeço a presença de vocês hoje no nosso trabalho. Depois vamos pensar no tema da semana que vem e vamos fazer a pergunta no Facebook. Então, para encerrar, e que vocês já ouviram a minha voz tempo demais, eu vou pedir para o Janderson fazer a oração. Pode ser, Janderson? Eu vou botar a música aqui. Certo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma música para a gente poder relaxar um pouco. E enquanto o Janderson faz a oração, cada um que quiser, que tiver com seu copo d'água, para que depois ele possa ser um bálsamo. E vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. E vamos entrar nessa vibração maravilhosa da música e da oração. Queridos irmãos, que possamos nesse momento entrar em sintonia com as forças da luz, do bem, do amor, da verdade, da saúde, não só a saúde do corpo físico, né? Mas a saúde emocional, a saúde daqueles pensamentos que muitas vezes nos atormentam, cheios de dúvidas, ansiedade, revolta, incerteza. Que essa saúde mental, emocional, psicológica também possa ser restaurada nesses momentos em que nós estamos sendo convidados a parar, a olhar para dentro, a perceber o que escondemos dentro de nós, que recusamos por, quiçá, muitas vidas, olhar no espelho da alma. É doloroso, é difícil, mas necessário. É um remédio, muitas vezes amargo, mas ele cura. Então rogamos às forças superiores, aos nossos mestres, ao grande mestre dos mestres, Jesus, nesse momento, que desça sobre nós todo o vosso amparo, toda a vossa proteção, toda a vossa força e amor incondicional para curar essas nossas feridas na nossa alma,
para nos libertar dessas algemas que foi colocado na imagem inicial desse estudo, que ainda nos aprisionam. Somos nós mesmos que amarramos essas correntes. Ajuda-nos, Senhor, a termos força, coragem, vontade e humildade diante de tudo, de todos, para romper com esses flagelos da alma, para que possamos nos tornar criaturas mais felizes, mais harmoniosas, mais capazes, mais felizes, um mundo melhor. Abençoa cada um de nós, aqui e lá, onde quer que esteja, seja na matéria ou na espiritualidade. E que juntos, em uníssono, possamos trazer um pouco mais de luz para o nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.